Olá, está começando mais uma edição do programa Câmara em Foco, aqui na TV Câmara, canal 5.3. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é a segurança no trânsito. E para isso estamos recebendo aqui o presidente da MC Trans, Vinícius Santos. Muito obrigada pela presença, presidente, seja bem-vindo. Obrigado, Tonine. Nós que agradecemos, a oportunidade de estarmos aqui para falar sobre um tema tão importante e necessário que é a segurança viária da nossa população. Estamos no mês de campanha de conscientização, que é o Maio Amarelo. O que seria essa campanha? O Maio Amarelo, ele foi um movimento que nasceu no Brasil através do Observatório Nacional de Trânsito, com o intuito justamente de fazer essa reflexão sobre o alto índice de acidentes e mortos e feridos no trânsito. Hoje é um movimento que ele já está presente em mais de 400 municípios, em 27 países. Então, é um mês que ele é, no calendário, retirado justamente para fazer essa reflexão e levar a população, os condutores, a pensar a importância da segurança, da empatia com o próximo, da atenção no trânsito. Então, é importante demais para a gente, assim como outros eventos que tem, Semana Nacional do Trânsito. Então, o Maio Amarelo é mais um evento nesse sentido. Esse ano o tema é Desacelere, seu bem maior é a vida. Desacelere, seu bem maior é a vida. Isso. Esse tema, ele é nacional ou vocês que escolhem? E qual é a função desse tema? O Observatório Nacional de Trânsito, todos os anos, eles lançam alguns temas, no caso, Montes Claros adotou Desacelere, seu bem maior é a vida. Existem até dentro do município alguns outros órgãos, igual o Corpo de Bombeiros, por exemplo, adotou mobilidade humana, responsabilidade humana. Então, no caso do município, a gente adotou o Desacelere, seu bem maior é a vida. Justamente para fazer essa reflexão. Vivemos num mundo hoje muito acelerado, as pessoas, os condutores muito ligados aos aplicativos, conduzindo seus veículos ligados muito em aplicativos, tanto os entregadores de aplicativo, os motoristas de aplicativo, e a gente sabe que isso rouba a atenção, a velocidade muito grande, muitas das vezes, naquele intuito de chegar no seu destino, com maior tempo. Então, por isso que a gente adotou esse tema. Esse tema, na cidade de Montes Claros, o senhor falou que o Maio Amarelo acontece no Brasil inteiro. E qual a importância em Montes Claros, por ser uma cidade com muitos habitantes e um número de veículos maior do que o número de habitantes? Então, Montes Claros, hoje nós temos uma frota própria de mais de 250 mil veículos. Além disso, por ser uma cidade polo regional, tanto industrial, estudantil, é uma referência em saúde para mais de 80 municípios mineiros, mais o sul da Bahia. Então, existe um público flutuante aqui dentro do município diariamente, muito maior. Então, nós temos aqui um trânsito volumoso na nossa cidade. É uma cidade que não foi planejada no passado, principalmente para o tamanho que é receber o gente. Justamente. Principalmente a área central, uma área central apertada. É muito bom porque nós temos um distrito industrial que faz um desvio aqui, que tem um volume de trânsito muito bom. Isso é muito bom porque traz desenvolvimento para a nossa cidade, mas por outro lado, como ainda não temos um anel rodoviário completo, que é o que o prefeito Guilherme tem buscado junto ao governo do estado, que é viabilizar que esse anel rodoviário norte, que liga a Estrada da Produção, a BR-135 na saída para Januária, ele seja executado. Isso vai favorecer que esse trânsito de veículos de grande porte ele deixe de transitar, principalmente na região nordeste da cidade, e passe a transitar pelo anel, que de fato é o mais adequado. Temos também um grande volume aí de aplicativos, o iFood, os motociclistas que giram. Então, precisamos fazer essa reflexão, Ao longo desse mês de maio, nós vamos ter diversas campanhas, diversas ações, tanto voltadas para motociclistas, para ciclistas também, porque a cidade, a topografia dela favorece
né, a prática do ciclismo. Tem muita gente que usa para poder deslocar o trabalho, outros utilizam para o lazer. Sim. E aí nós vamos ter diversas práticas no sentido de levar essa reflexão para todos os agentes que compõem o trânsito da nossa cidade. Além do mês de maio, durante o ano, a MC Trans faz ações, blitz educativas? Sim, o município, por meio da MC Trans, tem uma parceria com o Batalhão de Polícia Militar, né? Então, dentro do 10º Batalhão existe a Transitolândia, que é uma mini cidade construída para receber essas crianças ali entre 5 a 12 anos de idade. Então, toda semana, 1 ou 2 dias por semana, dependendo da demanda, a gente sempre recebe uma turma de alguma escola, pública ou privada, e trabalha com essas crianças o trânsito, né? Educação no trânsito, a importância do respeito às legislações, a importância da empatia, e é muito legal. As crianças, elas participam, elas expõem as suas experiências no trânsito e acabam por levar também isso para o meio familiar. Ajudam a cobrar os pais, né? Que muitas das vezes o uso do cinto de segurança, o não falar o celular, que hoje é muito importante. Né? Além disso, nós temos a Transitolândia Móvel, que também é uma mini cidade que a gente leva para os eventos que tem na cidade, igual no dia 1º agora de maio, né? Houve a Festa do Trabalhador, promovida pelo município, no Parque Municipal. E a MC Trans levou a Transitolândia Móvel e trabalhou ali a educação no trânsito com as crianças. Temos esse projeto também em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, dentro das escolas. E aí, sempre que tem os eventos, a gente acaba levando essa Transitolândia Móvel. Além disso, existe a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre no mês de setembro. Existem as blitz educativas, que a gente sempre promove, né, pela cidade, as ações nas portas de escolas. Então, são diversas ações que a gente trabalha ao longo do ano para levar esse conhecimento à população e esse momento de reflexão, no sentido de a importância da gente diminuir mortos e feridos no trânsito. Para prevenir, né, que não acontece. Justamente. Estou com alguns dados aqui do SAMU, né, de acidentes ocorridos em Montes Claros do ano passado e em 2023 também. Em 2023 foram 6.078 acidentes, envolvendo carros, motos, atropelamentos e com bicicletas também. Já no ano passado foram 6.448, né, aumentou. Existe alguma justificativa deste aumento? Assim, a cidade nos últimos anos, né, nos últimos 8 anos, passou por um verdadeiro canteiro de obra, né? Muitas obras de mobilidade, muitas avenidas novas, pontes novas. Agora, no início do ano, né, o prefeito Guilherme iniciou o mandato inaugurando uma obra de mobilidade, que foi a ponte aqui da Unimontes, que dá acesso à Unimontes, que era um grande gargalo que existia, né? A rua Tupis, quem utilizava a rua Tupis, muitas das vezes demorava 30, 40 minutos, né, para poder conseguir passar ali no cruzamento com a Avenida José Corrêa Machado. Esse tempo hoje ele diminuiu para 3 minutos. Então, assim... Nossa, significativo. Significativo, né? Então, as obras de mobilidade, quando o prefeito ele faz obras de mobilidade, por um lado, libera, né, tem esse congestionamento, libera os congestionamentos, as pessoas conseguem ter uma fluidez maior e isso também aumenta a velocidade. Né? Teria que ter a consciência do motorista. Justamente. Aí, o condutor ele precisa ter essa consciência, tipo, o trânsito já não está mais agarrado. A gente sabe que a ansiedade é um grande fator gerador de acidente, né? E o município, o prefeito, ele trabalha justamente no sentido de favorecer que o trânsito flua, para que as pessoas também não tenham essa necessidade de ficar correndo. Né? Sabe que ele vai pegar um trânsito mais fluido e que ele sabe que ele vai ter o tempo tranquilo, né, pelo transitar, as vias vão estar fluidas, mas a gente sabe que aumenta a velocidade e isso é um grande fator que gera acidentes. Além disso, a frota ela aumenta. Anualmente ela vai aumentando.
E com o aumento da frota, aumenta-se o número de acidentes também. O que é importante a gente refletir é a severidade do acidente, né? Quando a gente pega lá, se a população pode buscar, inclusive, né, o painel de acidente de trânsito do Estado de Minas Gerais, que é um dado público, quando a gente compara o volume de acidentes, de fato ele aumentou, mas a severidade do acidente ela diminuiu. Sim. O que quer dizer isso, né? A gente tinha pontos de acidentes, né, na cidade, por exemplo, Rua Barão do Rio Branco com Juca Prats, o cruzamento também das avenidas Deputado Seves Rodrigues com Sidney Chaves, ali popularmente conhecido como Castanheiras, diversos pontos que eram pontos de acidentes graves, que o município agiu, tomou a medida correta, outros pontos, igual João 23 com sanitária, que o município foi lá e duplicou a ponte, e fez com que esse trânsito se comportasse de uma maneira mais fluida para todos. Então, essas medidas do município, elas foram reduzindo a severidade dos acidentes. Acontecem muitos acidentes ainda e a gente precisa trabalhar, e é o que a gente está, né, estamos aqui para isso, no sentido de diminuir o índice, porém, a gente observa essa diminuição na severidade dos acidentes, que é um dado importante. Super importante. Além dos veículos tradicionais, motos, carro, bicicleta, temos as elétricas, né? Justamente, né? Os veículos elétricos, é importante dizer que a população saber, né, que quem legisla sobre trânsito é o governo federal, né? Então, os municípios, o que a gente acompanha? Os municípios acompanham o Código de Trânsito, as resoluções do CONTRAN, então, tanto para a circulação, quanto para construir uma faixa elevada, construir um redutor de velocidade, implantar um semáforo, tudo isso é seguindo legislação federal. Os veículos elétricos, as motocicletas e bicicletas elétricas, ainda não tiveram uma regulação, né, pelo governo federal. Então, é uma demanda que a gente está acompanhando, esperando que o governo regule sobre isso, né, porque são veículos que eles têm uma velocidade até compatível com o veículo a combustão, né? E muitas das vezes pessoas que não passaram por uma legislação, não passaram por um exame de rua, às vezes não conhecem a legislação, e isso é uma preocupação. Por quê? Nos últimos dias agora nós tivemos 2 acidentes envolvendo, por exemplo, veículos de grande porte e motocicletas, né? Que não foram veículos elétricos, mas motocicletas, que é uma ação que nós vamos ter no último dia do mês, inclusive, né, no fechamento do Maio Amarelo, para levar essa reflexão e esse conhecimento aos ciclistas e motociclistas sobre a importância de verificar os pontos cegos dos veículos de grande porte. Um automóvel comum, ele já tem os seus pontos cegos. Um veículo de grande porte, isso é muito potencializado. Então, e isso nós estamos falando de pessoas habilitadas, né, que já sofrem com isso. A preocupação nossa hoje, inclusive, é com esses que não são habilitados, né, com essas. Então, a gente espera que o governo legisle sobre isso, que traga luz, né, a essa demanda. E além do mais, os veículos elétricos, eles são silenciosos, né? São silenciosos. Então, isso potencializa ainda mais um problema. Vamos para um breve intervalo aqui, presidente, e logo voltamos para poder continuar com essa entrevista sobre o Maio Amarelo e o trânsito aqui da nossa cidade de Montes Claros. Voltamos com o programa Câmara em Foco, aqui na TV Câmara de Montes Claros. Você também pode acompanhar essa entrevista no canal da TV Câmara no YouTube.
Hoje estamos falando de trânsito. Estamos recebendo aqui o presidente da MC Trans, Vinícius Santos, para falar do Maio Amarelo e também do trânsito da nossa cidade. No primeiro bloco falamos da campanha Maio Amarelo, sobre acidentes, o que é também a MC Trans está fazendo para poder evitar e prevenir, né, esses acidentes. O senhor tem alguma ideia de quantos veículos a nossa cidade possui? A frota nossa total é mais de 250 mil veículos. Se mais exato, 253 mil veículos. Parte disso, 40% mais ou menos, são motocicletas, e os outros 60% veículos, 4 rodas, veículos de grande porte, mas é por aí. Então é por isso que eu acho que não é uma grande surpresa que a maioria dos acidentes é envolvendo motocicletas, né? Voltando naqueles dados do SAMU, que no primeiro bloco nós conversamos, foram 2.137 acidentes no ano passado envolvendo motocicletas, uma média mensal de 178 acidentes. Existe algum planejamento de ações relacionado para poder reduzir esses números? Então, as campanhas educativas, elas servem justamente para a gente trazer essa consciência, né? Mas o condutor também, o motociclista, né? E quando a gente enfatiza o motociclista, é justamente pela severidade do acidente que é com o motociclista, né? Porque tem muito acidente também com o veículo 4 rodas, mas geralmente ele fica restrito ao veículo, né? Geralmente. O motociclista não, ele acaba sendo o próprio anteparo, né? Quando acontece o acidente... Fala que o peito de aço é o motoqueiro. Justamente, ele acaba já sendo esse anteparo e ele sofre o maior dano. Então, as campanhas educativas, os trabalhos educativos que é feito, né, pelo município para com os motociclistas, eles são permanentes, né? Mas é importante também que o motociclista ele tenha essa consciência, porque ele está sendo o principal lesado, né, nesse sentido. E principalmente hoje, se a gente observar, e nós já falamos sobre isso aqui, mas é importante enfatizar o aplicativo, porque grande parte dos motociclistas, tem uma parte ali que utiliza para deslocar o trabalho, né, até para fins recreativos, mas a maior parte hoje ele usa no trabalho, né? E aí a gente sempre traz essa reflexão para os próprios condutores, no sentido de, gente, é importante ter essa paciência, né, esse cuidado com a vida, com a própria vida, né? Porque muitas das vezes, no intuito, né, de atender a maior demanda, de pegar outras demandas e tudo e tal, existe até um ditado antigo, né, que a gente sempre repete, que é melhor perder 1 minuto na vida do que a vida em 1 minuto, né? Então, esses trabalhos educativos nesse sentido de trazer essa reflexão e esse entendimento para os condutores. Mas é uma via de mão dupla, né? O município, o órgão de trânsito, ele age nesse sentido e os condutores também precisam agir no sentido, convergir no mesmo sentido para que a gente consiga alcançar um resultado satisfatório. Só uma curiosidade, gera multa, o motoqueiro está passando e ele está olhando ali no celular que está acoplado geralmente no guidão, né, da moto? Sim. Gera multa se caso só for? Olhar não, né? Às vezes, só se ele estiver ali. Mas geralmente quando ele está manipulando o celular, né? São 3 tipos de autuações que existem hoje para o celular, né? Que é usando ou manuseando o celular, falando ao celular, e tem uma outra multa que utilizando o celular, né? Então são 3 tipos de autuação que tem para o celular, justamente porque o CONTRAN, né, ele até entendeu isso, e cada um tem um grau de... um é grave, outro é gravíssima. Entendi. Né? Então são 3 tipos de autuação. O fato dele estar só acoplado ao guidão não necessariamente gera autuação. Sim. Mas geralmente quando ele está acoplado ao guidão, ele está utilizando. Sim. Então isso pode gerar autuação. Mas é importante também dizer que o objetivo das campanhas, né, e do município, da MC Trans, não é a autuação. Sim. O objetivo é justamente a educação. A autuação ela acaba sendo a consequência... E até explicar também como é que pode, o que não pode, como funciona, né? Sim.
A autuação ela acaba sendo uma consequência Sim. De um uso incorreto. O que não pode? Não pode utilizar o celular. De maneira De nenhuma. maneira nenhuma, de preferência, né? Porque isso acaba retirando ali a atenção do condutor da via e nós sabemos que uma fração de segundos, uma desatenção, ele pode gerar uma fatalidade ou até mesmo, a gente fala muito da fatalidade, mas pode gerar também sequelas, né? Sim. Muita gente às vezes fica sequelada, sem um membro, sim, ou até inválido, né, de alguma forma. Então, é importante a gente estar sempre lembrando ao condutor que, além da responsabilidade do município, vem primeiramente a responsabilidade dele próprio. Afinal de contas, espera-se que o condutor que esteja na via, ele passou por uma legislação, né, um exame de rua, ele é habilitado para isso. Tem a consciência. Então, espera-se que ele tenha essa consciência. Então, presidente, nesses casos de aplicativos de celular, não é verdade? O que pode ser feito para poder não gerar atuação, nem multa, nem nada? O ideal é que tanto o motociclista ou o condutor do veículo, ele estacione o veículo. Preciso aceitar uma corrida, ou preciso aceitar um serviço. Eu tenho que estacionar meu veículo para mim poder proceder da forma correta. Até porque, se ele faz isso estando no trânsito, e tira a atenção do trânsito, né? E aí é onde ocorrem os acidentes. Então, a orientação é: estacione o veículo, aceite, né, o que precisa aceitar, a corrida, uma encomenda, alguma coisa assim, e aí para voltar a transitar. E lembrando que também fone de ouvido não pode. Não pode, né? É importante, né, a gente esclarecer que o trânsito, no momento que eu estou no trânsito, a minha atenção ela tem que estar 100% voltada para o trânsito. Porque qualquer descuido, isso pode ocasionar um acidente e gerar uma vítima e gerar, né, sequelas e fatalidades. Então é importante. Estou no trânsito, meu foco é o trânsito, ele é 100% o trânsito. Qual ponto da cidade que tem mais índice de acidente? Tem algum local? Principalmente as avenidas, né? Porque nas avenidas é que está o trânsito assim, mais rápido, geralmente. E no painel de acidentes de trânsito, a campeã de acidentes é a Avenida Deputado Plínio Ribeiro, até pela sua característica, né? Ela é uma avenida que veio de uma BR, mais extensa, né? Mais extensa, e ela dá essa característica de rodovia, né? Então o município, né, nesse sentido, ele trabalhou junto com o governo do estado e está trabalhando, né, promovendo ali o anel rodoviário leste, né, que está bem avançado as obras, né, porque aí a gente consegue o quê? Tirar esse trânsito pesado de dentro da cidade, e aí o trânsito mais leve, motos, veículos, automóveis e tudo, eles deixam de ter que competir com o trânsito pesado, né? E a Avenida Plínio Ribeiro, ela vai passar a ter ali também um trânsito mais local mesmo, né, da cidade. Seria uma alternativa colocar nessas avenidas ou não, porque ela é para ser de fluxo rápido, quebra-mola, radar ou redutor de velocidade, alguma coisa, ou não? Ela realmente é para ser de fluxo rápido? Então, a avenida, as vias arteriais, é importante a gente dizer, né, que tanto o redutor de velocidade, a faixa elevada, semáforos, eles têm legislação própria. Cada um deles tem uma resolução do CONTRAN. Então, dentro da legislação do CONTRAN, não é recomendado a implantação de redutor de velocidade e faixa elevada em vias arteriais. Entendi. E a Avenida Deputado Plínio Ribeiro, as avenidas, de um modo geral, geralmente elas são vias arteriais. Devido ao próprio fluxo da cidade, conforme esse fluxo vai aumentando, né, vão havendo a necessidade de ser implantados semáforos, como na Plínio Ribeiro, por exemplo, na esquina ali com a Rua Iguaçu e Miramar, recentemente foi implantado ali um semáforo, né? E esse semáforo ele acaba por ajudar a reduzir a velocidade, a controlar o fluxo, né? Então, o próprio trânsito, conforme os espaços vão sendo ocupados, né? Recentemente nós tivemos a implantação do supermercado Cordeiro na Avenida Plínio Ribeiro, e aí esses espaços eles vão sendo ocupados e
próprio volume de trânsito ele vai fazendo com que essa velocidade ela vá reduzindo, né? Naturalmente. Então, é importante, né? Essa é uma boa pergunta, né? Para a gente esclarecer para a população, porque muitas vezes a população solicita quebra-mola, faixa elevada tem até requerimentos que vêm no sentido de colocar a faixa elevada na porta de todas as escolas. E aí, muitas das vezes a população pode falar, mas por que o município não faz e tal? E aí é um momento aqui oportuno, né, para a gente poder estar esclarecendo que existem legislações próprias e não é da forma como o município quer, né? Então, cada item desse que foi questionado, ele tem uma legislação própria e é isso que a gente quer, que é o nosso balizador para atender a população. Então, realmente desacelere, né? Desacelere, né? É importante desacelerar, afinal de contas, o bem maior que a gente tem é a vida. E para ajudar aqui tanto a mobilidade urbana quanto no trânsito, segurança de pedestres também, estamos acompanhando algumas mudanças no trânsito aqui de Montes Claros, onde era via dupla, está virando via única, também muita mão inglesa. Isso são fatores para poder ajudar a melhorar o fluxo e dar segurança para pedestres, motoristas? São sempre fatores, né? Agora, essa semana mesmo, ao longo dessa semana, desse mês, nós vamos ter algumas alterações no bairro Todos os Santos, no bairro Melo, Jardim São Luís. E de onde que vem isso, né? Essas alterações, elas ocorrem de duas maneiras. Em alguns momentos, tanto a população diretamente ou por meio da Câmara, né, aqui de vereadores, solicita alterações e pode solicitar, né, munido ali de abaixo-assinado e tudo, alguma alteração. Por quê? O município, ele sempre toma o cuidado de, algumas vias da cidade, a gente precisa tomar decisões de ofício mesmo, né, que são vias de passagem, são vias que às vezes já estão muito impactadas, sem condições de circulação. Então, é responsabilidade do município estudar esses locais e propor medidas que venham a resolver esses problemas, né? E acontece periodicamente, diariamente, né, nas vias da cidade. E tem aquelas que a própria população, que são vias mais locais, e aí a gente aguarda que a própria população se manifeste, porque às vezes não é uma via de passagem, né? E a população ela tem esse direito de manifestar e solicitar essas alterações, né? E aí essas alterações vêm justamente nesse sentido de trazer essa melhor mobilidade, dar mais segurança para os condutores, para a população, e aí ocorre dessa forma. Então a população tem esse direito e procura mesmo, né? A Câmara ela atua muito no sentido de provocar o município para promover mudanças nos bairros e tudo, e a gente espera essa participação mesmo. Bom, presidente, muito obrigada pela sua presença. Para finalizar, deixa uma mensagem sobre o Maio Amarelo e essa campanha que vai ficar aí até o final do mês. É importante aqui deixar a mensagem, né? Puxando muito no tema que nós adotamos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Esse tema é um tema muito sugestivo e muito fácil de entender, né? Por que o desacelere? Gente, nós vivemos hoje uma época, as crianças já estão aceleradas, né? As pessoas estão muito aceleradas no sentido de que a gente não para observar nada, né? Então, essa reflexão, eu acredito que ela é para além do trânsito. Desacelere, preste atenção, cuide do próximo, tenha empatia, né? Tenha cuidado com o pedestre, que é a parte mais frágil da via, com o ciclista, que tem seus espaços próprios para circular e muitas das vezes não são respeitados, com os motociclistas, né? E a gente vai pegando nessa linha de fragilidade, né? Tanto o pedestre, o ciclista e por aí vai, né? Até chegar ao veículo de grande porte, então a gente precisa ter essa reflexão no sentido de desacelerar, de cuidar do próximo, de não utilizar o celular no trânsito, de ter mais atenção, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é reduzir e por que não, zerar, né? O número de mortos e feridos no trânsito. Nós que agradecemos a oportunidade, né, de estarmos falando aqui sobre um tema tão importante
Então agradecemos muito a oportunidade aqui da TV Câmara. Fique à vontade, sempre que precisar, estamos aqui. E você que nos acompanhou até aqui, até agora, muito obrigada pela sua audiência. Te vejo na próxima semana no programa Câmara em Foco. Até lá!